Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Hoje nós vamos montar uma ancoragem debreável com 8 entalado e durante essa montagem, além de ser uma aula de montagem de ancoragem com 8 entalado, eu vou tirar várias dúvidas que a galera sempre me pergunta. Por exemplo, qual lado passar a corda na ancoragem debreável, se eu tiver uma chapa apenas, como é que eu faço, como que eu efetuo um backup do meu ponto de ancoragem. Dessa forma vocês vão ter uma aula aí agora no YouTube e eu ainda vou deixar na descrição desse vídeo alguns vídeos sobre montagem de ancoragens debreáveis diferentes desse modelo que eu vou montar, para que vocês possam também ter uma área maior de estudos e um leque maior de opções na hora da prática, tanto do rapel, do canyonismo, do montanhismo ou do ravinismo. Lembrando que essa aula, a gente está postando ela no YouTube, então o que eu aconselho vocês a fazerem? Se for treinar esse tipo de procedimento, em solo e achem uma pessoa qualificada, um instrutor, um coordenador de atividade ou de alguma expedição, para que possa lhes orientar em relação à montagem dessas ancoragens em campo, porque aqui em estúdio muda um pouquinho. Quando você está no campo, você precisa de muito dinamismo, então muitas vezes, na hora de você montar a sua ancoragem, tanto no canyon quanto no cenário de montanha, o ambiente ele vai te propor alguns desafios. Então o objetivo de hoje é tirar algumas dúvidas, quebrar alguns mitos referentes a esses desafios e a essa dinâmica, e eu espero que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre os tipos de ancoragem que a gente utiliza na nossa prática vertical. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo inscrever-se, ative o sininho, dessa forma você recebe todas as nossas notificações toda vez que um vídeo é postado. E já vou pedir para vocês também deixar aquele like no vídeo, aquele comentário e compartilhem esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte, pois dessa forma vocês ajudam muito o Liga Rapel a crescer. Então é isso aí, vamos lá! Bom galera, eu estou aqui com uma corrente e com uma chapeleta de argola separado dessa corrente. Eu posso montar minha ancoragem debreável em chapeleta abaulada, posso montar em corrente, posso montar em chapeleta que está separada, mas se você tem uma corrente, você já tem um backup do seu ponto de ancoragem e você não precisa backupear esse ponto de ancoragem. Nesse caso, a gente tem uma chapa separada e antes da gente montar nossa ancoragem debreável, eu queria mostrar para vocês como que a gente prepara isso aqui para vocês ancorarem uma corda de rapel. Então vamos lá. Se eu for usar a corrente, não preciso backupear. Se eu for usar a argola separada, eu preciso backupear. Como que eu backupeio? Eu vou criar um link dessa chapeleta, dessa ancoragem, em qualquer outro ponto de ancoragem. Esse outro ponto, ele pode ser uma outra chapeleta com argola, pode ser uma corrente que já está sendo utilizada, não importa. Mas você tem que conectar esse ponto em outro ponto que está seguro. Então, eu vou escolher conectar esse ponto dessa argola nessa argola aqui de cima. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar cordelete. Eu posso utilizar cordelete, eu posso usar fita tubular, eu posso usar até uma costura de escalada se eu quiser. Mas só que, como a gente está sempre pensando em montanhismo e canyonismo, a gente sempre pensa no rapel feito com recolhimento de corda na parte inferior. Então, se você utiliza uma costura aqui, quando você for o último a descer para recolher a sua corda, você vai ter que deixar a sua costura ali, porque você não pode descer em uma ancoragem única, numa ancoragem de chapa única. Então você vai perder essa costura como material de abandono na sua prática vertical. Então vamos cortar essa opção aqui, vamos usar o dinamismo, estudar o ambiente para que a gente possa criar o melhor ponto de ancoragem. Se eu tenho essa argola de cima e essa argola de baixo, eu vou pegar um pedaço de cordelete, pode ser cordelete ou fita, vou conectar um no outro. Bom galera, cordelete está na mão, uma informação extremamente importante aqui para vocês. Por que eu escolhi backupear a minha argola na argola de cima? Porque se eu backupeio a minha argola na argola que eu tenho do meu lado e esse ponto de ancoragem arrebenta, ele vai pendular para o lado até esticar no ponto de ancoragem lateral. Seria uma ancoragem em paralelo, um backup em paralelo. Então a gente escolhe a de cima aqui, ó, para que a gente possa, se esse ponto de ancoragem arrebentar, você está preso no de cima e não causa pêndulo. Então, vamos lá. Vou passar o cordelete na argola de baixo e na argola de cima.
Vocês podem usar o nó de emenda pescador duplo, vocês podem utilizar nó d'água, vocês podem utilizar azelha em expansão, qualquer nó de emenda, ok? Eu vou fazer aqui uma azelha em expansão. Vou deixar o vídeo também na descrição aí para vocês poderem ver como que monta, como que faz esse nó. Cria uma azelha em expansão. E pronto, o meu ponto de ancoragem já está fechado com um backup na parte de cima. O que vocês vão ter que ter atenção? Eu fiz aqui grande para vocês poderem ver, só que quando vocês fizerem, vocês vão fazer bem curtinho aqui, ó. Porque se o ponto arrebenta, não tem nenhum tranco, afrouxamento de corda, afrouxamento do sistema esticando. Então não dá nenhum tranco. Então basta fazer isso que vocês criam esse tipo de conexão. Vou tirar porque eu vou usar a minha corrente para montar a ancoragem debreável hoje. Primeira coisa que eu vou fazer na hora da montagem da minha ancoragem debreável é, se eu precisar debrear alguém, eu vou passar a corda por dentro da argola e fazer um nó 8 para eu poder debrear alguém. Se eu não for debrear alguém, eu vou jogar essa corda lá para baixo, passando ela aqui por dentro e descendo ela até o chão, porque vai ter alguém lá embaixo para poder fazer a segurança. Então, dependendo do cenário, pode ser o cenário de canyonismo, onde você vai precisar debrear alguém, ou pode ser o cenário do rapel, do montanhismo, onde vai ter alguém na parte de baixo fazendo a segurança. Nós vamos simular que a gente vai debrear alguém. Uma pergunta que muita gente me faz é, para qual lado eu devo passar a corda dentro da minha argola? Bom, galera, não tem regra, não existe regra para qual lado passar a corda. O que vocês vão ter que ter em mente? O ângulo de descida, então para onde aquela pessoa vai descer. Então se eu vou fazer um rapel para lá, ó, obviamente eu vou passar a corda daqui para lá, porque o rapel vai ser aqui. Então eu vou passar a corda daqui para lá porque ela já entra na direção do rapel. Se o rapel é aqui para baixo e não para lá, aí muda um pouquinho. O que eu vou ter que pensar? Qual lado eu vou recolher a minha corda do rapel? Por quê? Se eu for recolher a minha corda pela margem esquerda do rio, se for uma cachoeira, ou pela margem esquerda de uma ponte, eu vou ter que passar a corda de lá para cá, porque na hora de eu recolher, eu vou puxar a corda pelo lado de cá. E aí, se eu passo ao contrário, se eu faço assim e tenho que recolher a corda por lá, o que vai acontecer com a corda? Vai dobrar aqui em cima e ela pode acabar agarrando. Outro detalhe importante é, quando eu passo a corda de rapel dentro da chapa, dependendo do local, pode ser um local que tem um perigo eminente de precisar debrear alguém. Se eu passar de lá para cá, e aí se o freio ficar muito encrostado aqui e não permitir que você debreie, você vai precisar passar a corda daqui para lá. Então, vejam que não tem uma regra, não tem a lei que fala assim, ó, tem que ser de um lado para o outro. Você tem que analisar o ambiente onde você vai fazer a sua prática vertical para que você saiba para qual lado você vai passar a sua corda de rapel. Nesse caso que a gente está fazendo aqui, eu vou simular que o rapel é para ali, ó, naquela direção. Então, vou passar a corda daqui para lá, ficar com o meu freio 8 livre. E o primeiro passo na montagem da nossa ancoragem debreável vai ser passar a corda dentro de um ponto de ancoragem, como a chapa com uma argola ou uma chapa com uma malha. Não pode usar mosquetão. Se você vai montar ancoragem com 8 entalado, você tem que usar ou uma malha pequena ou uma argola, porque o freio 8 entalado, se você usar um mosquetão, ele pode passar por dentro da ancoragem e acabar despencando, é muito perigoso. Então passei a corda de um lado para o outro e como nós estamos simulando aqui que nós vamos debrear alguém, vou fazer um nó 8 aqui na ponta da corda. Todos os nós, tudo que a gente está mostrando aqui, vou deixar na descrição para vocês que vocês possam ver vídeos separados ensinando como é que faz cada nó, cada procedimento, incluindo a montagem da ancoragem debreável. Hoje a gente está aqui mais quebrando mitos. Então, fiz o nó 8. O que eu tenho que fazer? Como eu vou debrear alguém, eu preciso aproximar esse nó 8 do ponto de ancoragem, porque o praticante ele vai vir aqui, vai se clipar nesse nó 8, que vai ser onde eu vou debreá-lo, onde eu vou descer ele, controlando por aqui, ó. Com o nó 8 feito e aproximado do ponto de ancoragem, agora eu vou entalar um freio 8 do lado de cá da chapa, que vai ser o freio 8 que eu vou usar como ancoragem debreável, para eu debrear alguém
ou deixar ele bloqueado para descidas de rapel convencional. Vou passar a corda dentro do meu freio 8, nesse caso eu estou usando um freio Gaia 8 de fabricação nossa, é um freio 8 duplo. Vou passar a corda por dentro dele, primeiro eu passo dentro do elo maior, atrás do elo menor, desta forma. Com a corda passada dentro do meu freio 8, eu vou dar uma volta com a corda por trás do meu freio 8 e passar dentro do elo maior novamente. Minha ancoragem debreável, ela já está pronta. Nós temos Por que chama ancoragem debreável com freio 8 entalado? Porque o freio 8 ele fica entalado na ancoragem, estão vendo? E por isso não pode usar um mosquetão aqui, porque senão o freio 8 pode passar por dentro do mosquetão e vazar com a vítima para baixo. Então, estou com o meu freio 8 aqui com a corda passada e travada nele. Porém, esse freio 8 ele precisa de uma segurança maior, então eu preciso prender esse freio 8 na minha ancoragem, porque ele está solto. Vocês estão vendo que ele está solto aqui, ó? Eu preciso prendê-lo na minha ancoragem. Para prender esse freio na ancoragem, eu posso utilizar tanto uma costura sem trava, pode ser mosquetão HMS, pode ser mosquetão formato D, pode ser mosquetão oval, como uma costura com trava automática ou uma costura com mosquetão de rosca. O que nós temos que ter em mente é, se você usar uma costura com trava automática, você tem que fazer o teste quando você clipa ela no seu freio 8, onde você passou a última volta de corda na montagem da ancoragem debreável e clipa num ponto de ancoragem. A gente tem que ver se o posicionamento dessa costura não é um posicionamento ruim ao ponto de que, se precisar prender o freio 8, o freio não dê um balão por trás dela e se solte de forma automática. É difícil de acontecer, só que pode acontecer. Propositalmente, eu estou tentando aqui propositalmente, mesmo assim é difícil. Se você tem medo dessa costura se soltar, você pode utilizar uma costura de rosca. E quando você utilizar um mosquetão de rosca ou trava automática, nunca deixem eles numa posição onde fica difícil de você abrir. Porque uma das principais características da ancoragem debreável é debrear alguém, descer alguém, se essa pessoa tiver a necessidade que você desça ela. Pode ser uma vítima que está com algum problema na corda. E se você fica muito travado para tirar esse mosquetão do freio, para você desbloquear o freio, que a costura ela é uma trava do seu freio, você pode ter dificuldade em aplicar uma intervenção indireta naquela vítima. Então tenham muito cuidado, tanto quando usar mosquetões com trava, quanto quando não usar mosquetões com trava. Ambos os casos requerem atenção de quem está montando a ancoragem. O meu freio está bloqueado, a corda está passada dentro do freio, a costura está bloqueando esse meu freio na ancoragem e o meu nó 8 está no meu ponto de ancoragem. Minha ancoragem debreável, ela está pronta. Agora eu posso descer alguém até o ponto inferior, de forma que essa pessoa vai calcular o tamanho da corda, ver se não tem nenhum obstáculo naquela descida, caixa de abelha, buraco, pedra solta. É muito bom vocês debrearem alguém antes na via, para que essa pessoa tenha as mãos, os pés livres para poder trabalhar ali na via enquanto ela vai sendo debreada. E aí, na hora que ela chega na parte de baixo, ela pode passar informações relevantes para quem vai efetuar a próxima descida. Então, nada melhor do que simular em campo, eu vou debrear o nosso grande amigo Cássio. Bom, galera, estamos aqui novamente com o nosso grande amigo Cássio Kamikaze. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade aí. Vamos lá, vou debrear o Cássio. Como que eu faço isso? O Cássio, primeiro, ele vai ter que se ancorar nesse nó 8. O meu freio está bloqueado, então ele pode se ancorar com tranquilidade. O mosquetão, você pode usar tanto um mosquetão na sua cintura, quanto você pode usar o seu longe. Se o seu mosquetão da cintura não alcançar o ponto de ancoragem, você pode utilizar o seu longe, não tem problema nenhum. Cássio, seu mosquetão da cintura chega aqui? Vamos ver aqui agora. Não chega. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o longe do Cássio. Quando for usar um longe, tira os dois da cadeirinha para não correr o risco de, quando um esticar, arrebentar o loop de ferramenta da cadeirinha de vocês. Pode descer tanto com um longe quanto com os dois. Como eu vou usar um longe, eu já clipo os dois de uma vez. Lembrar de manter as roscas com uma invertida da outra, se usar os dois mosquetões, para que uma rosca não fique raspando uma na outra.
Pronto, o Cássio já está ancorado no nó 8. Agora ele vai assentar na cadeirinha de forma que a corda estique. Pode ir para lá, mano. E pronto, a corda está esticada e dessa forma basta eu tirar o mosquetão aqui do meu freio 8. A costura eu posso deixar ela pendurada e aí eu vou tirar apenas uma das voltas que eu fiz no meu freio 8 com a corda da debreável. Agora o meu freio está em modo de debrear. Se eu liberar a corda aqui, o Cássio vai começar a descida dele, porém, eu vou colocar essa costura aqui por segurança, para que eu não corra risco dessa última volta pular para fora do meu freio 8. Dessa forma, eu vou debreando o Cássio, sempre com contato visual com quem você está descendo, até que ele chegue ao solo. Lembrando de tentar sempre estar com as duas mãos na corda. Cássio chegou, ele sinaliza que ele chegou, está tudo ok. Agora a corda já está pronta para a gente fazer rapel durante o dia inteiro ou para a galera no canyon descer aquele rapel e depois a gente recolher a corda. Então eu vou tirar a costura do meu freio, travar o meu freio 8 novamente, colocar a costura novamente. E pronto, a corda do rapel já está lá embaixo, o Cássio já está lá embaixo, preparado para fazer a segurança nesta corda que é a corda do rapel. Não é a corda do freio, é a corda do rapel. Se alguém tentar entrar sem querer na via da corda que sobrou aqui em cima e for fazer rapel, na hora que ela colocar peso, o freio vai ficar travado pela costura. Então vocês estão entendendo o porquê dessa costura sempre tem que estar aqui, sendo que a corda do rapel é essa de cá. Todos fizeram rapel, terminamos nossa atividade, agora o último vai descer. Se eu estiver fazendo rapel e não canyonismo, montanhismo, eu posso pegar essa corda toda aqui por cima, recolher essa corda, guardar na mochila e ir embora. Só que não, nós vamos descer e nós vamos recolher essa corda. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a costura daqui, porque eu sou o último a descer. Nós temos duas cordas, uma é do freio e a outra é a do rapel. A do freio eu não posso entrar nela e o último a descer, quem desmonta, tem uma responsabilidade maior na desmontagem porque não tem a costura. Ele vai recolher essa corda lá por baixo. Agora nós estamos simulando um ambiente de recolhimento por baixo. Então, eu vou entrar na corda do rapel e levar essa corda comigo. Estou na posição de rapel, levando esta corda comigo, só que eu estou na corda do rapel. Faço o meu rapel até na parte de baixo e na hora que eu chego lá embaixo, eu tiro o nó da ponta dessa corda e recolho minha corda puxando pelo outro lado, que é a corda do freio que está entalado. Dessa forma, eu consigo recolher a minha corda estando no ponto inferior. É isso aí, galera. Esse vídeo ele soma aos outros vídeos que eu estou deixando para vocês aí. É como se fosse uma aula complementar para a gente poder desfazer alguns mitos sobre ancoragem debreável e que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre montagem, sobre debrear. Mas lembrem, está na descrição o vídeo vídeos explicando detalhadamente cada procedimento que foi feito aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar aquele comentário e aquele like. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!